na sua opinião, deveria ser reformado com mecanismos de maior controle externo da corporação, como ocorre em diversos outros países? Muitos estudiosos, afinal, dizem que a autonomia que tem o Ministério Público no Brasil não tem paralelo com nenhum país, pelo menos com nenhum país do mundo ocidental. Nenhum paralelo. É um superpoder autônomo e sem controle. Você reformaria o Ministério Público? A palavra reforma era um pouco forte. Eu acho que precisa haver mudança, sim, principalmente em relação ao controle externo. Sou extremamente favorável. O Ministério Público tem uma força hoje muito grande que ela extrapola até as funções do Ministério Público. Quando o Ministério Público se utiliza, por exemplo, como a Lava Jato se utilizou, de campanhas muito bem feitas, inclusive de marketing, como foram, por exemplo, as 10 medidas anticorrupção. Né? Uma série delas inconstitucionais até dizer chega, foram encampadas pelo Ministério Público, patrocinadas pelo Ministério Público, e eu acho isso perigoso. Vamos usar uma outra campanha, PEC 37. Vocês lembram da PEC 37, que conferia poder ao Ministério Público de investigar? Criou-se ali, através de uma campanha muito bem elaborada pelo MP, que seria a PEC da impunidade, que sem a PEC 37, sem o poder de investigação do Ministério Público, nós não teríamos mais investigações de grandes criminosos, que a impunidade reinaria no país. Isso tudo é uma construção... Você, por exemplo, retomaria a PEC 37, que proíbe o Ministério Público de comandar a investigação? Com certeza. Eu fui um crítico bastante grande à possibilidade do Ministério Público investigar, ativo, inclusive, visitei autoridades no Brasil inteiro, estive com vários ministros do Supremo em reuniões oficiais com outros membros da comunidade jurídica do Brasil inteiro, mostrando os perigos de quem... que a gente pode enfrentar, de que quem acusa também é o mesmo órgão que investiga. Né? Eu acho isso, eu continuo achando isso equivocado. Só para esclarecer nossa audiência que não estiver familiarizada com a PEC 37, a proposta de emenda constitucional 37, se não me engano, ela é de 2011, ela acabou sendo rejeitada pelo parlamento. Ela dizia muito claramente uma fórmula clássica: a polícia investiga, o inquérito é presidido pela polícia. O Ministério Público recebe a investigação, faz ou não a denúncia. E quem julga é o juiz. Separava classicamente essas três funções. Derrubada a PEC 37, o Ministério Público pode presidir inquéritos, assim como a polícia. Então, o Ministério Público ganhou uma função adicional que, segundo muitos críticos, retira do próprio Ministério Público até mesmo o espírito crítico em relação às investigações policiais, porque o Ministério Público, ao fazer ele próprio as investigações, ele acaba contaminando a denúncia. Ou seja, é uma quebra do sistema de pesos e contrapesos. Isso era a PEC 37. Ela restabelecia funções clássicas. Polícia investiga, Ministério Público faz a denúncia, juiz decide. O meu resumo está bem feito, Augusto? Perfeito. É isso mesmo. Tá bom. Se você fosse meu professor, essa questão estava... Estrelinha dourada para você. Aquele certinho em azul. Eu adorava quando era garoto, recebia aquele certinho. Eu recebia um monte de xinzinho que eu não fui um bom aluno. Eu era um aluno, eu estudei só até o 2º grau. Depois eu tinha certeza que a revolução era, se não para o dia seguinte, talvez em 48 horas, mas certamente em 72 horas. Uma semana nem pensar. Não. Eu não tinha tempo para estudar porque a revolução estava na esquina. Isso era... Outra questão, Augusto. Se eleito, Lula deveria continuar a nomear como procurador-geral o mais votado de uma lista tríplice estabelecida pelos votos dos próprios procuradores, como ele o fez durante seu governo, e Dilma também? Sim, deveria. Nossa, se é para respeitar uma lista tríplice, vamos respeitar. Agora, você teve momentos em que isso não foi respeitado, né? Assim, então, mas é uma discussão complicada, né? Porque se a gente pegar Augusto Aras como exemplo, né? Assim, eu não tenho medo de errar, é o pior procurador-geral da República que a gente teve, assim, nas últimas décadas, né? Assim, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Assim, foi uma grande frustração, e no momento em que ele foi indicado, a comunidade jurídica, obviamente com críticas,
assim, ainda acreditava numa certa coerência, né? Coerência que não houve, né? Simplesmente ele se omitiu. Ele se omitiu durante a pandemia, principalmente. Acho que a pandemia é um marco em vários aspectos, mas nesse especificamente. Mas eu entendo que sim, que a gente tem que seguir algum norte, né? Algum critério, né? Mas critério não há lei que obrigue o presidente da República a seguir isso. Não há. Não há. E, novamente, voltando ao exemplo norte-americano, o presidente ali designa como procurador-geral quem ele bem entender, inclusive porque o ministro da Justiça é o procurador-geral da República. Aliás, John Kennedy indicou como procurador-geral, para ter certeza de que teria um homem de confiança, ele indicou Robert Kennedy também, o seu irmão. Não é? Você acha que aqui deveria ser seguida a lista tríplice, indicado o mais votado? Sim. Que bem. Se é o sistema ideal, não sei te dizer, Breno, mas assim, tenho dificuldade de propor outro. Aquele, por exemplo, no qual o presidente, por livre-arbítrio, indica o procurador-geral, não seria o melhor sistema? O Fernando Henrique usou com muito sucesso. Tem razão. O PT foi o único partido no governo que abdicou de indicar o procurador-geral. Tem razão. Tem razão. Fica... Vamos ver o que o presidente Lula vai fazer.